Senhor. Bom é estar na tua casa, em comunhão com os irmãos, adorar o teu santo nome. Nessa hora, Deus, queremos te pedir, prepara o nosso coração, prepara esse ambiente, para a gente ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz e ter a revelação do que o Senhor preparou para nós, da tua obra conosco. Nos abençoa nessa noite, no nome do teu Filho, que é o nosso Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Bom estar com vocês para poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo número 10. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Do 19 ao 23. Eu gosto da versão NVI, que eu não sei se é a versão que será projetada. As crianças já estão indo, né? Sempre esqueço das crianças. Vamos ler então a partir do versículo 19. Hebreus capítulo 10, a partir do 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém. O livro de Hebreus, eu acho que ele tenta fazer um resumo do que é a obra do Evangelho e conta bastante sobre o Antigo Testamento. Então o autor, que a gente não conhece exatamente, ele parte do pressuposto que a gente já conheceu e entendeu o que foi a obra do Velho Testamento, tudo o que tinha acontecido. E aí a impressão que eu tenho é que nesse capítulo 10, nesse trecho, ele meio que faz um resumo ou tenta fazer uma conclusão, dizendo o seguinte: olha, tudo que aconteceu lá atrás, como eu venho explicando aqui em todos esses capítulos anteriores, estou falando dos heróis da fé, Abraão, Davi, com as alianças que eu fiz com os homens, tudo isso se cumpriu somente em Cristo. E quem providenciou Cristo fui eu. E Cristo, Jesus, sou eu. E aí, a primeira constatação que ele faz para a gente, e que eu gostaria de chamar a nossa atenção e dizer que esse é o cerne da mensagem. Não estou concluindo já, não. Mas ele diz assim: temos plena confiança para entrar nos santos dos santos. A grande diferença do que acontecia, vamos dizer, no Velho Testamento, ou antes de Cristo, era que o sacerdote ia, representava o povo anualmente, e lá ele levava meio que uma oferta para perdoar os pecados do povo, para perdoar, se a gente tivesse naquela época, o meu e o seu pecado. Mas olha o que o autor está contando no mesmo capítulo, versículos anteriores. Capítulo 10, no iniciozinho, ele começa assim, a partir do versículo 1: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade, pois ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse, não deixariam de fazê-lo, de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Olha o 3: contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados.
Quando Cristo veio ao mundo, ele disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Aí o autor de Hebreus continua contando: olha, primeiro ele disse: sacrifício, oferta, holocausto e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a tua lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Cristo cancela os sacrifícios para estabelecer a segunda afirmação, que é Ele. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecidos uma vez por todas. E aí, irmãos, quando a gente vem para o 19, temos 3 garantias que a graça de Deus proporciona para a gente. E entenda que eu quero contar o que é o Evangelho e quero que isso faça sentido para justamente um culto de final de ano. A graça, quando se apresenta nesse texto, ela está garantindo 3 coisas para a gente. Primeiro, que nós temos de fato acesso ao trono de Deus. Eu sempre gosto daquele texto de Isaías, se não me engano é capítulo 6, quando diz que Isaías tem uma visão e ele é levado ao trono de Deus, e tem anjos e anjos dando glória, glória, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. O que o Hebreus está dizendo é que a gente tem acesso a esse trono. E esse acesso é garantido porque o caminho que traçou foi Cristo. E isso é sustentado de forma definitiva, diferente de como era feito com os sacerdotes, como o texto que a gente acabou de dizer, que isso era uma recordação, ano após ano, dos nossos pecados, os pecados do povo, melhor dizendo. Isso está nos versículos 19, 20 e 21. Parece simplório o que a gente está dizendo aqui. Ah, beleza, isso aí a gente já conhece. Mas o que eu queria exemplificar, eu acho que tem uma foto depois do texto. Tem um texto aí. Eu tive nesse lugar, um lugar lindo. Tive até com os amigos que estão por aqui. E aí a gente viajou para lá, a gente contratou um guia. E eu acho que no primeiro dia do passeio, o guia leva a gente para o alto de uma montanha, apresentando mais ou menos o que seria aquela ilha, né? De um lado tinha uma praia e tal, e essa é uma visão da ilha que a gente tem. Eu acho esse lugar fantástico, lindo, é uma das fotos mais bonitas, acho que eu já pude tirar. Se a gente perceber, tem um mergulhadorzinho ali embaixo, ó, bem no cantinho, para a gente ter uma ideia da dimensão das coisas aí. E aí o guia falou assim: olha, se vocês quiserem, a gente pode descer lá e nadar por isso aí tudo. Ele falou: nadar ali onde está o mergulhador, tal, na praia. Ele falou: não, a gente pode ir lá, no meio daquela montanha lá, daqueles 2 morros lá. E aí, irmãos, eu vou te falar que óbvio que eu aceitei. Eu e mais um, teve gente que ficou com medo de ir, mas eu aceitei, e a experiência da viagem se tornou muito mais incrível, porque a gente foi nadando lá, mergulhando com aquela máscarazinha, né, o snorkel, e demos a volta, e a experiência é sensacional. O que isso tem a ver com o versículo 19, que diz assim, ó: temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos? É porque às vezes a gente olha para o Evangelho como a gente admira uma foto, ou como se a gente estivesse no alto do morro, olhando a beleza que é o Evangelho à distância. Enquanto que o convite de Cristo, que é o nosso guia, é para que a gente entre e esteja na presença de Deus. Sabe, irmãos, o Evangelho, ele não quer amigos da igreja ou amigos do Evangelho. A mensagem de Deus é para que o nosso coração seja transformado. A mensagem do Evangelho é para que a gente dê a mão ao guia e aceite o convite de ir lá dentro. Tanto é que nesse texto, como em muitos outros momentos na Bíblia, Jesus, ele não só apresenta o Evangelho da graça,
que é como a gente fala assim, o Evangelho é uma boa notícia, né? Como Jesus também fala que para que uma boa notícia seja contada, precisa existir uma notícia ruim, ou a má notícia. E aí eu quero lembrar para vocês 3 histórias, quando Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua firmeza, ele apresenta o que seria a má notícia para 3 pessoas diferentes. A primeira delas está no livro de João, no capítulo 7, no capítulo 4, mais ou menos no versículo 6 e 7, Jesus vai, a história com a samaritana, Jesus vai até o poço e pede para ela, você pode me dar um pouco d'água? Ela fala assim, como é que você ousa, ser judeu, falar com uma samaritana? E ainda mais um homem falar com uma mulher, né? E Jesus diz assim, olha, se você soubesse, se eu pudesse te dar da água que eu tenho, você nunca mais teria sede. E aí eles ficam conversando, acho que todo mundo conhece a história. Interessante que Jesus chega para ela e diz assim, quem beber desta água que você tem aí para me dar, que é que eu estou te pedindo, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu tenho para dar, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher percebe que existe ali algo diferente na conversa, que Jesus não está falando de uma sede física, mas que parece que Jesus pode estar falando de algo espiritual, de uma sede da alma. E aí a mulher disse, Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede, então eu não preciso mais voltar aqui para tirar dessa que eu tiro. E aí Jesus, com toda a sua firmeza, o seu carinho, o seu amor, o poder, a sua onisciência e tudo, ele diz assim, vai lá, chama o seu marido e volta. Aí a mulher toma um susto e ela diz, olha, eu vejo que você é profeta, porque eu não tenho marido. Verdade, não só tem, você teve 5 e o que você está não é mais seu marido. A história continua. O ponto que eu quero trazer aqui é que Jesus apresentou na conversa com a samaritana a graça do Evangelho. Sabe o que é? Matar a sede das nossas almas. Só que para isso, irmãos, precisa haver um conserto na nossa vida antes. E é o que Jesus diz para ela, eu sei onde está o seu pecado, eu sei onde está o seu erro. Assim foi também com Nicodemos. No capítulo anterior, João capítulo 3, Nicodemos era fariseu, um religioso, e ele percebeu que tinha algo diferente em Jesus, tanto é que ele procura Jesus de noite, para que talvez não fosse percebido, ou chamasse muita atenção. E aí Nicodemos procura Jesus e diz assim, no capítulo 3 de João, o que a gente tem que fazer para herdar a vida eterna e tal. E Jesus fala, você é o mestre da lei, como é que você não sabe? O que eu quero chamar a atenção na resposta de Jesus para Nicodemos é que ele diz assim, olha, é necessário nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos queria, com toda a sua riqueza religiosa, que realmente ele tinha, conhecedor da lei e etc., ele percebeu que Jesus era diferente, ele queria pegar o que Jesus tinha de bom e carregar tudo o que Nicodemos tinha, toda a sua riqueza religiosa, e levar com Jesus ali para frente. Ele queria acrescentar Jesus na vida dele. Só que a mensagem de Jesus não é para que a gente acrescente Jesus como algo a mais. Nicodemos, ele era cheio da autojustiça religiosa, obras que salvam, as boas atitudes, ou um moralismo que te deixa bem visto pela sociedade, e isso vai te dar a garantia da salvação. Jesus estava dizendo assim, Nicodemos, não é isso. É necessário começar de novo, é necessário nascer de novo. Veja que Jesus sempre aponta a má notícia para que haja arrependimento. Em Lucas, mais um exemplo, tinha um jovem rico, um homem rico, que
conhecedor da lei e etc. E ele pergunta: bom mestre, o que a gente precisa fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: olha, obedece a lei, os profetas e tal. Não, isso aí eu tenho feito desde a adolescência. Jesus ouve, a história ela tem alguns outros detalhes, mas Jesus ouve, onde eu quero chamar a sua atenção. Jesus disse assim: falta uma coisa ainda. Vende tudo que você tem, dê aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, no versículo 23 de Lucas 18, a Bíblia diz assim: ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. O jovem tinha as mãos muito cheias para receber Cristo. Aquele jovem recebeu a má notícia e ele se entristeceu. Vamos voltar para o Hebreus capítulo 10. Eu vou ler de novo. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Não sejamos, irmãos, amigos do Evangelho como aqueles que admiram a obra de Cristo somente na vida dos irmãos, ou o que Deus fez em toda a sua história, ou tudo que a gente ouve aqui domingo após domingo, sem que isso mexa com o nosso coração, sem que isso quebrante a nossa vida, sem que isso faça como se a gente quisesse se converter todos os dias, porque a gente passa a reconhecer quem Cristo é e quem nós somos. Veja que Jesus apontou para esses 3 exemplos, e a Bíblia tem outros numerosos aqui. Irmãos, a gente tem sim que dar uma resposta a Cristo. Essa resposta é obra do Espírito Santo, essa resposta é da graça de Deus também, mas há uma responsabilidade do homem em seguir próximo a Jesus. É a resposta lá do guia. Engraçado que esse guia, ele ofereceu também outras, vamos dizer assim, vantagens para a gente, né? Tinha determinados passeios que a gente ia mergulhando, e ele disse assim: olha, se você não quiser ir nadando sozinho, eu vou deixar uma corda e umas boias, e você pode segurar nessa boia, que eu vou te levando nos lugares. E aí, claro que a gente falou: não, a gente não precisa, deixa isso com as meninas e tal. Só que depois de algumas horas de passeio, as meninas sendo sustentadas lá pelo guia, ele nadando lá na frente, elas indo ali atrás, olhando os peixinhos, coisa linda, né? A gente cansa de caminhar sozinho, ou melhor, de nadar sozinho. E aí tem uma hora que está todo mundo segurando na corda, sendo puxado por esse guia. E parece que na caminhada cristã, às vezes a gente quer caminhar sozinho, com a nossa força, o nosso próprio entendimento, o nosso próprio conhecimento. Irmãos, sempre precisaremos do sacerdote para entrar na presença de Deus, sempre. E aí, o que eu estou contando isso nesse culto de final de ano, vamos dizer assim, não especificamente, mas o que eu queria deixar também de meditação para você é que, se de repente a sua vida é uma vida que na caminhada com Cristo parece sempre a mesma coisa, parece que não há uma transformação, parece que não há uma libertação do seu pecado, parece que não há um quebrantamento, parece que não há um desenvolvimento, e aí você fica sempre esperando mais um pouquinho. Irmãos, a hora é agora. O texto ele continua apresentando a graça de Deus, e em seguida ele diz mais ou menos o que a gente precisa fazer. Vou ler de novo. Temos plena confiança para entrar no Santos dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Jesus chama a gente para ir até Ele como nós estamos, mas para a gente experimentar algo a mais do que o Evangelho tem, do que Cristo tem, que é estar verdadeiramente na presença de Deus.
precisamos nos aproximar de Deus com essas 3 observações que ele faz. 22. Coração sincero. A minha pergunta é: será que esse jovem rico tinha realmente uma intenção de ganhar a vida eterna, de ter a vida eterna, ou será que ele não queria um pouco mais de aplauso? Plena convicção de fé, corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e nossos corpos lavados com água pura. Toda vez que a Bíblia se refere a água pura, a corpos aspergidos e etc., está falando da nossa santificação diária. Irmão, o Evangelho não é vir aqui domingo como era, se a gente puder fazer um paralelo, como era a oferta do sacerdote anualmente. A gente vem aqui semanalmente, chega aqui, a gente canta Santo, Santo e Brasil, e segunda-feira a nossa vida não mudou, e sexta-feira a nossa vida não mudou, e a gente vem aqui e diz assim: realmente o Evangelho é lindo se a gente olhar daqui de cima. Ou Cristo transforma você, ou você é um amigo da igreja. E aí eu queria te sugerir que você colocasse na sua lista de objetivos ou conquistas para o próximo ano, é que você realmente tenha o seu coração transformado, é que você realmente coloque como uma meta crescer na graça que há em Cristo Jesus e no conhecimento. Deixa eu continuar no meu rascunho aqui. Não tenho iPad igual o Jay. Tem gente que vem para a igreja porque na igreja ela se sente bem. Tem gente que conheceu a história do Evangelho e tal, porque ela falou assim: não, eu vou lá naquela igreja, parece que é uma coisa legal, né? Bom, é legal, todo mundo, uma música boa e tal, não sei o que, um ambiente bom, os irmãos falam comigo. Irmão, salvação não é psicologia não, desculpa a verdade. Salvação é você ter nojo pelo pecado. E eu não falo isso, irmão, porque eu sou santo, sou pecador, como todos nós somos. Como o Jay quando vem aqui, como o Cristiano quando vem aqui, somos pecadores. Somos, mas precisamos apontar que existe a má notícia, que é o pecado, a nossa inclinação diária para isso. Só que, irmão, vocês perceberam o texto? Há uma graça maior, há uma bênção maior que restaura isso. E quando a gente entendeu a salvação e a gente disse: Senhor, eu preciso disso, eu preciso disso, começa a ver em nós um nojo pelo pecado, uma necessidade de não repetir os mesmos erros, uma necessidade de ser transformado diariamente para que a nossa inclinação diminua e experimentando a graça de Deus, a gente volte a caminhar no caminho, na santificação diária. O John MacArthur, ele diz assim, apesar de a salvação ser um abençoado dom de Deus, Cristo não a dará a quem tiver com as mãos cheias de outras coisas. Quem não está disposto a abandonar o pecado, possessões, religião falsa ou egoísmo, descobrirá que não pode voltar-se a Cristo pela fé. Essa é meio que... A gente pode pegar o exemplo de Nicodemos, que precisava nascer de novo e largar toda a sua autojustiça religiosa, e a gente pode pegar o falso rico. O problema não era nas posses do jovem rico, desculpa. O problema não era nas posses que ele tinha. O problema era que o coração dele era dominado por isso. E aí você fala assim: então tudo bem. Me diz alguém aí que respondeu com positividade a esse chamado. Zaqueu, rico. Quando Jesus diz assim: Zaqueu, eu quero almoçar lá na sua casa. E quando tem um almoço lá, o jantar, não lembro, Zaqueu diz assim: olha, eu vendi tudo, metade dos meus bens, eu dei o dinheiro, e quem eu quem eu fiz mal, eu vou devolver em dobro.
Sabe o que Zaqueu estava dizendo? Ele falou assim: olha, entendi tudo que eu fiz de errado, entendi a idolatria do meu coração, entendi onde eu pecava toda hora, entendi, porque eu vi Cristo, porque eu vi o que Cristo tem para mim, que é estar diante da presença de Deus, desse trono todo-poderoso. E olha, se eu posso fazer alguma coisa para corrigir, eu vou vender essas coisas, porque eu quero me libertar. E aí Jesus fala assim: olha, hoje entrou salvação nessa casa. Irmãos, a sua atitude para 2019 precisa ser uma atitude dessa, se desgarrar daquilo que te afasta do Senhor. E eu vou te falar uma coisa: você é crente há muito tempo, ou você não é, ou você é recente, não importa. Você precisa ter o seu coração renovado diariamente. Tem algumas igrejas que não falam sobre pecado, às vezes porque fica com medo de ofender. Então, como eu não sou pastor da igreja, eu fico até tranquilo, e como eu estou com os meus irmãos, assim, me sinto à vontade de compartilhar o que a palavra de Deus diz. E às vezes pregam um evangelho que faz bem para a psicologia lá, né? Faz bem, a pessoa entra lá, se sente bem, volta para casa. E aí a gente tem às vezes igrejas evangélicas cheias, e muita gente se dizendo cristão, acreditando numa fé: não, Jesus me salvou, e eu tenho certeza, e uma vez salvo, salvo para sempre. E a pergunta é: o quanto que o evangelho transformou o seu coração? Irmão, se por acaso você tem dúvida na sua salvação, faça essa reflexão: o quanto que o evangelho transformou você? Porque se você é a mesma pessoa hoje, quando você era antes de conhecer Jesus, ou se você se mantém preso àquilo que te afasta do Senhor, porque você não gosta muito dessa parte do evangelho, não, eu prefiro o amor de Deus e tal, tudo isso foi por amor. Irmãos, você precisa se converter de verdade e se tornar um crente. E aí eu acho que vale a pena pensar sobre isso para o próximo ano de 2019. Para a gente partir para o final, quando juntamos esse texto, a gente pode dividir ele meio que em duas partes: os versículos 19, 20 e 21 e o versículo 22. E no 19, 20 e 21 ele diz assim: olha, a graça de Deus é isso aqui, ó. Eu, Cristo, garanti um caminho, o sacrifício, e vocês têm acesso à presença de Deus verdadeiramente. Então, sabe quando você ora e você fala assim: Senhor, estamos aqui na tua presença, isso é real. Às vezes parece que a gente ora igual os meninos, a gente está ensinando as crianças a orar, né? Antes de almoçar, de jantar: Senhor nosso Pai, obrigado por esse dia, abençoe esse meu nome de Jesus, amém. Parece que se bateu lá e voltou rapidinho, né? Na presença de Deus. Enfim, ora com o seu coração sincero. Temos verdadeiramente acesso à presença de Deus. E aí você pensa assim: o que eu vou fazer com isso? É a mesma coisa que você viajar lá. A viagem é muito boa. Você fica lá no alto da montanha, tira uma foto linda, respira um ar, tem uma visão maravilhosa, mas muda completamente quando você aceita ser guiado para mergulhar e fazer aquela natação ali, aquele mergulho lá no meio das águas. É completamente diferente. O texto é dividido em duas partes: 19, 20 e 21 apresenta a graça de Deus. Versículo 22, ele apresenta o que a gente precisa fazer, o que precisa acontecer com a gente, por intermédio de Deus mesmo, por intermédio do Espírito Santo, o que precisa acontecer com a gente para que a gente entenda e receba essa graça e viva com a graça. E aí, quando a gente junta o que é a graça de Deus com o que somos, se cumpre em nós o que está escrito em Tito 2,12, que diz assim, ó: a verdadeira graça nos ensina a renegar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça é o poder de Deus para a gente cumprir os deveres da nova aliança. Irmãos, Cristo cumpriu tudo, e o sacrifício e o caminho foi todo perfeitamente feito, mas isso não tira de nós, a soberania de Deus não tira de nós uma responsabilidade. Ainda que às vezes a nossa obediência seja tão inconsistente,
A graça de Deus é o poder para que a gente se aproxime do que a gente precisa fazer também. A graça de Deus não nos concede permissão para a gente viver na carne. Ela nos supre com poder para vivermos no Espírito. A graça, a salvação, ela é inseparável do arrependimento e da rendição e de um desejo sobrenatural de obedecer. Por isso que quem se converte odeia o pecado. Irmão, se você se sente confortável em manter a sua vida do jeito que ela está errada e afastada de Deus, você me desculpe, você está no alto da montanha admirando o Evangelho de longe, e o convite de Jesus é assim: olha, eu tenho uma água para dar, água que vai suprir a necessidade da sua alma, a sede da sua alma. Eu tenho uma água para dar eu tenho poder para oferecer. E essa sua aproximação com o pecado, eu curo isso. Jesus não foi arrogante quando ele conversou, quando ele aponta para a samaritana seu erro, nem com Nicodemos e nem com o jovem rico. A Bíblia diz que o Espírito Santo, porque Jesus não queria entristecê-los de forma arrogante. Jesus podia fazer o que ele quisesse, mas falamos de um Deus de amor. E Jesus hoje, de forma amorosa, ele também fala para a gente: olha, se tem algo que você pode fazer para mudar a sua vida, corrige sua vida. Entre na presença de Deus, entre um pouquinho mais. A Bíblia diz que a tristeza gerada pelo Espírito Santo, ela é para o arrependimento. E não há salvação sem arrependimento. Para a gente concluir, no versículo 23, e essa é a mensagem, essa é a conclusão que eu acho que a gente tem que, como a própria palavra diz, apeguemo-nos, né? Fica firme com isso. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E aí eu quero te perguntar: o que você confessa? Ou melhor, onde está a sua esperança? E já que a gente está no final do ano, eu quero te perguntar: onde está a sua esperança para o ano que vem? É no governo novo? É na queda do dólar? Irmãos, a nossa esperança está em Cristo, que fez um caminho perfeito. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança é que um dia viveremos com Ele eternamente, e nesse mundo de dores e aflições, isso não mais existirá, isso não afetará mais a gente. Portanto, a gente pode passar por esse tempo aqui certos e olhando para a esperança que nós devemos ter sempre. A nossa esperança não está nesse mundo. Nossa fé está firmada em toda boa obra de redenção de Cristo por nós. Nossa esperança é que Ele nos aceita, nos transforma, e certamente estaremos com Ele na eternidade. Consequência disso é que no versículo 24, se a gente tivesse mais tempo, a gente ficava decorrendo aqui nos outros versículos, mas diz assim: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. É consequência da graça de Deus a gente poder viver verdadeiro amor. E quando a Bíblia diz que Deus é amor, a gente pode ter plena convicção de que um amor verdadeiro e sincero somente se Deus estiver nele. Então tem muita gente pregando que, acho que é uma música do Lulu Santos aí, que tem um monte de forma de amor, alguma coisa assim. Olha, desculpa o cara, mas está errado. Ou a gente tem Deus e tem um amor sincero e verdadeiro, e isso vale para o seu casamento, isso vale para a sua família, isso vale para os seus irmãos, e isso vale para o próximo. Ou a gente está tentando viver uma autojustiça, uma caridade barata, ou às vezes, infelizmente, tentando comprar a favor do Senhor, barganhar o favor do Senhor. Irmãos, a mensagem que eu queria trazer é a seguinte: fica firme com Jesus. Que no ano que vem, sua prioridade seja essa: desenvolver a sua fé.
desenvolver o seu relacionamento com o Senhor, e aí poder cumprir na sua vida a plena confiança para entrar no Santo dos Santos, a plena confiança para apresentar os seus projetos e os desejos do seu coração ao Senhor verdadeiramente, ter plena confiança para pedir ao Senhor para você ser transformado. E aí eu quero dizer que no final do versículo 23 ainda, a conclusão é melhor de todas: pois aquele que prometeu é fiel. A força para se manter firme no Evangelho não está em você, a força está na fidelidade de Deus. Quem providenciou todo o caminho e toda a obra foi Ele. E aí, irmãos, eu quero te dizer que quem vai providenciar toda a transformação na sua vida é o Senhor. Isso não é por autoajuda, isso não é pelo seu próprio entendimento, pela sua própria sabedoria. Isso será a transformação da graça que há no Evangelho de Cristo. Irmãos, em 2019 a gente fique firme com Jesus, se apegar com firmeza, que a sua declaração e que a sua esperança seja em Cristo, e isso absolutamente para todas as coisas. Mas o mundo espiritual vai fazer diferença, porque a gente está falando de salvação, parece que é lá na frente. Irmãos, entrar nos Santos dos Santos, como o texto está dizendo, não é mais anualmente, não é mais domingo quando você vem aqui, é diário, é com o seu coração e a sua vida quebrantada. Amém? Eu gostaria de convidar a ficar de pé, para a gente orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua obra redentora, obrigado pela Tua obra que é perfeita, é uma obra baseada no Teu amor por nós, de forma que nós não entendemos, não compreendemos com a nossa mente, nem com o nosso coração, simplesmente, Senhor, recebemos, por causa da Tua atuação em nós. Mas queremos, Senhor, viver um Evangelho que transforma a nossa vida. Queremos, Senhor, viver um Evangelho que quebranta o nosso coração, que nos faz querer nos afastar do pecado, que nos faz querer ter uma vida santificada, não para que sejamos cheios de vaidade, mas para que a gente possa se aproximar verdadeiramente do Senhor, para que a gente possa realmente estar diante do Teu trono de glória e poder dizer: Santo, Santo, Santo. Portanto, Senhor, eu te peço, transforma a nossa vida, assim como o Senhor fez com Isaías, que o Senhor pegou fogo do altar, tocou na boca dele e purificou seus lábios. Toca em nós e purifica todo o nosso ser. Só o Senhor tem poder para transformar. Deus, que isso esteja como meta, como propósito de cada um aqui, para que no próximo ano a gente desenvolva na fé, também não por vaidade, não por aspirar cargos, mas, Senhor, por amor a Ti, em nome de Jesus. Deus, que a gente não seja mais como amigos do Evangelho, que admiram o Evangelho de longe, como quem admira uma beleza do alto de uma montanha. Temos um guia, que é o Senhor, que pode nos levar até a presença do Pai. Temos um caminho que já foi traçado. Senhor, guia as nossas vidas até a presença de Deus. Que sejamos, Senhor, crentes mais firmes, não crentes de psicologia, não crentes de amizade com a igreja, ou com o Evangelho, ou com uma simpatia, mas que o Senhor penetre no nosso coração, limpe o nosso coração, santifique a nossa alma, todo o nosso ser, e que sejamos, Senhor, testemunhas Tuas, e que tenhamos, Deus, um relacionamento verdadeiro e sincero contigo. Nos abençoa nessa noite, nos abençoa no próximo ano, no nome de Jesus. Amém.
Galera, agora nesse momento eu quero que vocês fechem os seus olhos e quero que vocês orem, quero que vocês sentem a música, quero que vocês fiquem conectados com Deus. Quero que vocês orem pelos familiares de vocês, quero que vocês orem pelas esposas de vocês, quero que vocês orem pelos amigos de vocês. Então se sintam à vontade. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser gritar, grita. Mas não fique parado. Caio de novo em suas mãos e serão passar pelo vale. Deus, mais uma vez eu te entrego em suas mãos cada pessoa que está aqui nesse momento, porque sua palavra diz em João 6 que quando o Senhor entrou dentro daquele mar, naquela tempestade, o Senhor foi acalmando cada discípulo, mas os discípulos, quando estavam no barco, eles ficaram nervosos, ficaram surpresos com aquela, eles acharam até que era um fantasma, mas o Senhor diz, ei filho, sou eu, ei filho, venha correndo por meus braços, ei filho, eu quero te usar, então deixa eu te usar nesse momento. Por favor, filho, me ouça, eu quero te usar nesse momento. Então, cada vez que você for cair em tentação, lembre que Jesus sempre está contigo. Lembra sempre que Jesus está contigo. Sabe por quê? Porque Ele nunca te deixa sozinho. Ele nunca te deixa sozinho. E em teus braços, em nossos braços, é só Ele que possa nos abraçar. Então, continue cantando isso. Não pare. Caio de novo em suas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em suas mãos. Obrigada, Jesus. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo.
Irmãos, nós estamos encerrando a nossa celebração dessa noite. Mais uma vez, muito obrigado por você que nos visita. Queria te lembrar do cartão de conexão para você preencher antes de ir embora. Obrigado pela sua presença, obrigado pela presença de cada um de vocês. Tenho certeza que Deus falou muito aos nossos corações. Por acaso você que está aqui, que ainda não conheceu o Evangelho, e por acaso, a partir da mensagem que foi pregada nessa noite, você compreendeu aquilo que Cristo fez por você, que te trouxe salvação enviando Jesus Cristo, não vá embora sem nos procurar no final do culto. Nós estaremos aqui à sua disposição para conversar com você, para orar por você. Então, procure tanto a mim ou o João, a gente está aqui à sua disposição para isso, tá certo? Queria lembrar todos aqui, não vá embora também sem ir ali na nossa área de comunhão. Nós teremos uma pequena confraternização para a gente estar aí se despedindo no nosso último culto do ano de 2018, tá certo? Então, queria desejar a cada um de vocês aqui feliz ano novo. Nós estaremos juntos no próximo domingo, já iniciando um novo ano, juntamente aqui como igreja. No próximo domingo estaremos aqui às 18h30, tá certo? Então teremos essa pequena confraternização, não vai embora sem passar ali. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor trouxe aos nossos corações por intermédio do Teu servo. Temos certeza que o Senhor falou a cada um de nós e te pedimos que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, que possamos ser muito mais do que ouvintes, mas praticantes, Senhor Deus, de tudo aquilo que aprendemos do Senhor. Esteja com cada irmão aqui, cada família, aqueles que irão viajar, aqueles que estão viajando, que o Senhor possa trazer em segurança, que o Senhor possa proteger a vida de cada um deles. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, o ano de 2019 que vai iniciar na próxima terça-feira. Que o Senhor possa nos guardar, nos livrar, Senhor Deus, de todo o mal. Que possamos ter um ano, Senhor Deus, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua provisão, Senhor Deus. Cuida da igreja do Redentor, Senhor Deus, que seja um ano, Senhor Deus, onde o Teu Evangelho vai ser ainda mais proclamado, que possamos servir ainda mais o Senhor, que possamos, Senhor Deus, ser fiéis ao Senhor em tudo aquilo, Senhor Deus, que nós fazemos como igreja, que o Senhor possa nos guiar, nos guardar, Senhor Deus, e que o ano de 2019 nós possamos ver a Tua graça ser manifesta em nosso meio, Senhor Deus, e que o amor de Deus o Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós aqui e repouse também sobre o Teu povo espalhado por toda a face da terra. E nós aqui presentes dizemos amém, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o próximo domingo. Nós temos agora aí a nossa confraternização aqui ao lado. Que Deus abençoe a todos.